partir de agora você vai participar conosco de uma transmissão ao vivo pelas nossas redes sociais, direto da sede da Igreja Encontros de Fé. Deus tem nos abençoado tremendamente. Meu bom Jesus, és tu única razão, és tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Senhor. Com quem te fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, o meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus, eu te louvarei, eu te louvarei. Ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus, eu te louvarei. Jesus, vamos dizer em todo tempo, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, em todo tempo te louvarei, em todo tempo, Senhor. Aleluia. Obrigado por tua vida em nós, Senhor. Obrigado pelo teu amor. E hoje estamos aqui, Senhor, te dando graças por esse amor tão grande. Aleluia. Aleluia. Mesmo sendo assim, pobre,
eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Olha o que Ele fez por nós. Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Paz a todos nessa manhã, mais um culto online para abençoar a tua vida. Neste domingo de manhã, é um domingo de manhã de um final de semana que estamos com Santa Ceia em todas as congregações do ministério. E estamos aqui para te abençoar com uma palavra. Vamos orar um instante para que cada vez mais que essa palavra seja trabalhada em nós, para que o Espírito Santo nos conduza a ter uma transformação e uma santificação diária em nossas vidas ao nos aproximarmos desta palavra maravilhosa. Senhor, muito obrigado por uma manhã como essa, obrigado porque Teu Espírito cuida de nós, consola o nosso coração e nos alegra. Obrigado porque nos aproximamos de Ti confiando no Teu sangue, na Tua obra na cruz, que nos perdoa completamente e é suficiente para nos salvar e nos transformar. Obrigado, Senhor, porque Tu sempre está conosco. Fala conosco agora pela Tua palavra, trabalha em nossa mente e em nosso coração, para que possamos nos aproximar cada vez mais de Ti, pelo Teu sangue e pela Tua verdade. Em nome de Jesus oramos. Amém, amém, amém. Eu te convido a abrir a palavra comigo hoje em 2 Timóteo capítulo 2, a palavra, uma carta que Paulo escreve pastoralmente ao seu filho na fé, Timóteo, dá uma série de orientações para ele, para a igreja, e também essas orientações elas se encaixam perfeitamente para nós nos dias em que vivemos, porque sabemos que tudo que está na palavra foi escrito para que nós venhamos a nos alimentar, para que foi escrito para o nosso ensino, para que o nosso coração tenha paz, tenha esperança e tenha alegria da vida eterna e da salvação
2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará a compreensão de todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Que texto bom para começarmos um domingo e que texto bom para que possamos refletir sobre muitas coisas da vida cristã. E a Santa Ceia nos remete a refletir, a nos examinar. Por isso que Paulo aqui começa falando para Timóteo, te fortalece na graça, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Por que é necessário nos fortalecermos na graça? Porque a graça salvadora de Deus, operando em nós uma salvação, ela nos arranca das trevas para a luz e nos salva. Então a obra da cruz ela é suficiente para nos posicionar ao lado de Deus e nos conduzir à vida eterna. E nos estabelecer como filhos de Deus, mas ainda no tempo que vivemos na face da terra, nós passamos por várias situações, circunstâncias difíceis, circunstâncias mais fáceis, coisas que são fáceis de entender e aceitar e coisas que são difíceis até mesmo de entender e aceitar, mas ao estarmos fortificados na graça, essa graça de Deus, a presença que o Espírito Santo atua em nós e a revelação dessa palavra, essa graça salvadora agindo, ela nos enche de fé, de uma fé operosa, mas também ela renova a nossa esperança e a nossa fé. E aí Paulo escreve o que de minha parte, no 2, ouviste através de muitas testemunhas. Isso é, Timóteo foi instruído por Paulo e também por vários outros irmãos e irmãs maduros na fé. Habitou na avó dele, Lloyd, e habitou também na sua mãe a fé em Cristo, de tal maneira que ele já foi escolhido por Paulo numa época em que já manifestava um amor por Cristo, já manifestava a salvação e já estava andando em graça salvadora. Isso mesmo transmite a homens fiéis e também a idôneos para instruir os outros. Isto é, você já foi instruído por mim, já foi instruído por vários homens e mulheres que andam com Cristo, e agora que você recebeu essa vocação de anunciar o Evangelho, de testemunhar a Cristo, de viver com Cristo, agora você também deve fazer isso transmitindo a outras pessoas, outros homens, outras mulheres, fiéis a Deus, que você perceba que eles realmente estão em Cristo, salvos em Cristo, e aí estão idôneos, isso é, o próprio Senhor os prepara para toda boa obra. Isto é, a idoneidade em Cristo é uma capacitação que vem do Espírito para serviço na igreja, ou também para servir aos outros em várias áreas da sociedade. Mas por isso que ele orienta que você procure pessoas que realmente sejam fiéis a Deus, que amem a Deus, e que expressem o amor por Cristo. E que sejam idôneas, não idôneas do ponto de vista da sociedade, mas pessoas capacitadas pelo Espírito Santo para exercer um serviço em prol do Evangelho, em prol da vida eterna. E aí Paulo começa, por que isso é importante? Porque Paulo começa a colocar no versículo 3, participa dos sofrimentos como bom soldado de Cristo. E aí nós vamos ver que o cristão ele deve estar preparado para o sofrimento.
Mas que tipo de sofrimento? Isso também nos interessa, isso também é importante. E Paulo vai mostrar como nós vencemos os sofrimentos e como nós reconhecemos que tipo de sofrimento estamos passando. Então Paulo diz: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve com o negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Veja, esse versículo já foi extremamente mal usado em muitas circunstâncias. Aqui não está dizendo que se você quer servir a Deus, servir a Jesus Cristo, você tem que largar absolutamente toda a tua vida. Não, aqui não está dizendo. Quando Jesus me chamou à salvação, eu estava fazendo mestrado. Muitos amigos meus, que são amigos até hoje, na época, me criticavam severamente. Por que eu estava querendo um conhecimento do mundo se o conhecimento de Cristo era suficiente? E veja, há uma grande confusão. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, isso é, negócios desta vida que vão impedir aquilo que Cristo quer fazer. Estudar, trabalhar, fazer um mestrado, fazer um doutorado, fazer um curso de teologia, fazer um curso de qualquer a nível superior ou técnico, não te impede de servir a Deus. Aliás, abre mais portas ainda para que você o sirva, porque você se insere na sociedade num ponto mais profundo onde pessoas não entram, mas você está lá. Então veja que os negócios desta vida são negócios que não glorificam a Deus. Porque se eu sou um soldado arregimentado por Cristo para exercer uma função nele, isto é, para andar conforme a sua autoridade e andar conforme o seu caminho, porque o soldado, ele tem uma série de normas, de regras que ele tem que cumprir, ele tem regras de postura, ele tem regras de comportamento, ele tem regras de falar, ele tem regras de se sujeitar à autoridade. Então a questão aqui é, se você está no serviço do Senhor, você não pode realmente se envolver em negócios que vão impedir que você glorifique a Deus. Esse é o ponto. Mas aqui não está dizendo em absolutamente nada que você não pode estudar, não pode trabalhar, não pode constituir família, não pode ter filhos. Não, a questão aqui é participar dos sofrimentos de Cristo por causa do testemunho do Evangelho. Nós podemos sofrer por causa do testemunho de Cristo. Sim, isso é verdade. Mas nós não devemos sofrer por causa de erros que nós cometemos, né? Porque se nós evitamos os nossos erros, nós não sofremos. Mas se cometemos erros, nós vamos sofrer, não só pelo testemunho do Evangelho, mas também pelos nossos próprios erros. Então, se nós como um soldado arregimentado nos engessarmos e andarmos de uma forma correta num caminho estreito com Cristo, os sofrimentos que virão contra nós serão sofrimentos muito mais por causa da verdade e da pregação do Evangelho do que por causa de coisas que nós venhamos a causar. Porque o objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Então veja, é um texto também para um jovem. Timóteo era mais jovem. Então para os jovens, estude o que você gosta, o que você tem aptidão, o que você percebe que tem capacidade, estude, se dedique, seja realmente idôneo em Cristo, na aptidão e na capacidade que você tem. Seja idôneo em tudo o que você faz, para que em tudo que você faça você agrade a Deus. Haverá sofrimento nesse processo? Sempre haverá sofrimento. Porque se o nosso Senhor sofreu, nós também estamos sujeitos e, obviamente, vamos sofrer. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Exatamente. Se você for ver os Jogos Olímpicos, todas as atividades atléticas, elas têm regras específicas de ação e são regras que elas acabam colocando uma baliza, isto é, elas equilibram, deixando para que prevaleça a individualidade, a capacidade individual de cada atleta. Mas ele não consegue receber uma medalha se ele não fizer a coisa certa. Ele não pode ter doping, ele não pode trapacear nas regras, ele não pode, por exemplo, judô, não pode dar um golpe que não seja um golpe previsto dentro das regras do judô.
Ele não pode correr se estiver dopado. Ele não pode usar alguma artimanha ou técnica que não esteja prevista dentro das regras. E é exatamente aqui. Não adianta, se Jesus te chamou para a salvação, não adianta você querer usar coisas do mundo para tentar completar a fé, porque a fé já é completa em si, ela está completa em Cristo. Não há como você melhorar a tua vida ou melhorar a tua salvação com coisas do mundo. Não, a salvação ela é completa em Cristo. A nossa vida está em Cristo, por isso que o sofrimento é que você realmente não pode fazer algo que está contrário à palavra de Deus, e a nossa carne, ela milita contra o Espírito, e o Espírito quer nos conduzir a uma novidade de vida diária, e o Espírito vai nos conduzindo dia após dia. Começou uma boa obra e vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então isso também é um tipo de sofrimento em que nós temos que nos adequar às regras e normas estabelecidas por Deus. E o ser humano não quer isso. O ser humano quer o quê? Eu quero fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, quando quiser, eu quero ter o que eu quiser, eu quero ser o que eu quiser. Bom, nenhum ser humano nasceu para isso, e na natureza, todo ser que existe, ele tem um propósito bem claro. Ele cumpre uma função na natureza. Né? Desde as bactérias, dos micro-organismos até os macro-organismos que somos nós, né? Todos eles cumprem uma função. Mas nós temos uma função mais elevada, porque a proposição última, o propósito último do ser humano é louvar a Deus em espírito e em verdade. É glorificar a Deus como Pai, como Criador, como Senhor e como Salvador. Esse é o propósito do ser humano. E aí Paulo coloca essas duas situações, participa comigo dos sofrimentos, porque no sofrimento, se você estiver dentro de um parâmetro, estiver alicerçado em Cristo e arraigado em Cristo, e o Espírito Santo vivo e poderoso se movendo em teu coração, o que vai acontecer é que você vai suportar esse sofrimento. Aqui o versículo 6 talvez para mim seja o mais difícil de entender nessa relação. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Possivelmente aqui está falando de Paulo como uma ação pastoral, em que ele, por semear um fruto espiritual, também é necessário que ele colha um fruto material para sustento da sua vida. Esse me parece ser o sentido melhor aqui, né? Porque aquele que trabalha as coisas espirituais em primeiro, também deve receber os frutos naturais em primeiro. Isso também às vezes é muito mal usado, é colocado como que você tem que oferecer ao pastor. Veja bem, quando você contribui, você não contribui para um pastor, você contribui para o pastor da tua alma, você contribui, quando você oferta, quando você dizima, você faz isso para Deus. Portanto, a mão direita não saiba o que a mão esquerda faz. E você nunca deve anunciar e dizer quanto você contribuiu ou ofertou, porque ao fazer isso, aquela bênção que está escondida nisso, que está no teu coração, ela acaba sendo pública, e por ser pública, você já recebeu o galardão por causa dos outros que ouviram, você recebeu o prêmio por causa dos outros. Então, quando você faz algo para receber glória de homens, você não recebe absolutamente nada da parte de Deus, porque Deus não compartilha a sua glória e as suas coisas com ninguém. Jesus mesmo deixou bem claro: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E aí Paulo no versículo 7 pondera o que eu acabo de dizer: porque o Senhor te dará a compreensão de todas as coisas. Sim, às vezes quando há um sofrimento e nós vemos pessoas em Cristo sofrendo, né, nós às vezes não compreendemos e não entendemos, mas sabendo que fomos chamados por Ele para a salvação e que Ele cuida de nós, e sabendo que Ele nos deixou a sua palavra para caminharmos com Ele, nós devemos realmente nos manter como um soldado que foi regimentado e como um atleta que luta conforme as regras. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por que Paulo estava sofrendo? Paulo não estava sofrendo por erros de palavras que ele havia cometido.
não estava sofrendo por erros de conduta moral que ele poderia ter cometido, não estava sofrendo por nada que ele fizesse contra outra pessoa. Mas Paulo estava sofrendo exatamente por causa de Jesus Cristo e do seu testemunho. E ele sofria da parte tanto de judeus quanto da parte de gregos. Isso é, tanto da parte daqueles que conheciam o Deus de Israel, tanto da parte daqueles que não eram conhecedores dos gentios. Paulo sofria dos dois lados. Por quê? Porque quando Paulo anunciava o evangelho, o seu costume em primeiro momento era ir a uma sinagoga e evangelizar os judeus. Depois que os judeus o rejeitavam, ele abandonava a sinagoga e estabelecia-se em algum lugar e fundava uma igreja e ali evangelizava os gentios. Aonde estava o sofrimento? Quando Paulo anunciava a ressurreição dos mortos, parte dos judeus aplaudia. Os fariseus acreditavam na ressurreição da vida eterna e os saduceus não. Então você vê em várias passagens que Paulo usou isso para separar as pessoas. Então uma certa feita ele estava sendo questionado e ele disse que estava dando o testemunho da ressurreição. Vários se levantaram e disseram, não, esse homem não fala nada de errado. E outros disseram, ele fala. Porque a ressurreição não era um problema de maior monta. Quando Paulo falava que Jesus Cristo tinha ressuscitado, eles tinham um problema, mas eles levavam mais em questão a ressurreição e não pegavam tão forte contra ele. Mas quando Paulo anunciava a ressurreição de Jesus Cristo, como Filho do Deus vivo, como o Messias, e que abria as portas dos céus para salvação aos gentios, os judeus queriam matar ele. Porque os judeus achavam que para ser salvo era necessário você ser circuncidado, passar a guardar a lei como judeu, passar a viver como judeu, passar a guardar o sábado e fazer todas as coisas como judeu, para ser salvo. E talvez somente se a misericórdia assim se derramasse sobre ti. Em Jesus Cristo, quando Paulo anunciava isso aos judeus, ele anunciava que Jesus morreu para perdoar pecados, ressuscitou para dar vida eterna e abriu as portas dos céus para a salvação, não mais pela lei, mas sim pela graça salvadora em Cristo. E isso era para judeus e para gentios, para judeus e para gregos e para qualquer pessoa que Jesus chamasse. Isso era o ponto de ódio deles contra Paulo, e Paulo por isso estava sofrendo e Paulo por isso estava preso aqui. Qual era o problema com os gentios? O problema com os gentios é que ele dizia que um homem que veio dos céus, encarnou, era homem e Deus e era o Filho de Deus. E que morreu numa cruz, pendurado no madeiro. E que esse homem perdoava pecados, que era algo surreal para os gregos e para os gentios. Mas a graça salvadora se manifestou a tal ponto de que, vencidas as barreiras impostas pelas sociedades e pelas culturas grega e judaica, o evangelho não estava algemado. E quebra cadeias e rompe grilhões e entra no coração das pessoas e transforma as pessoas. Por isso que Paulo fala no versículo 8, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi. Quando ele falava isso, os judeus até não ficavam meio... estranhavam um pouco, mas a questão da ressurreição para os judeus, ela era... para alguns, os fariseus, era importante. Mas quando se anunciava a salvação aos gentios, através de um judeu morto e ressuscitado, Jesus Cristo, aí sim Paulo era perseguido. Tentavam conspirar contra a sua vida e matá-lo, e aqui ele estava preso. Então veja, o sofrimento do evangelho, o carregar a cruz do evangelho é testemunhar e orar a Deus para que as pessoas conheçam o evangelho. Não é você se intrometer na vida do outro e sofrer por causa dos problemas dos outros. Não. É você anunciar a solução dos problemas, que é Jesus Cristo. E todo aquele que faz isso deve estar preparado para sofrer por causa desse testemunho. Paulo, ele poderia ser questionado em relação a várias coisas que os judeus não aceitavam e que os gregos e gentios não aceitavam. E poderia estar até preso com base nessas outras coisas. Mas ele, diante de Deus, diante de Cristo, nada lhe causava
nada lhe causava problemas de consciência, nada lhe causava problemas do coração. Ele até mesmo fala em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 6, por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Paulo estava preso. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo, antes dos tempos eternos e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador e apóstolo. Por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Veja como que nós vencemos os sofrimentos, nos fortalecendo na graça salvadora em Cristo, nos mantendo como soldados arregimentados com um propósito, que é glorificar a Deus em tudo que fazemos, pensamos e sentimos. Como lutando como se fôssemos um atleta em uma Olimpíada que temos que, para alcançar, aquele louro, aquela medalha, nós precisamos seguir as regras que estão estipuladas na palavra de Deus e pelo próprio Deus. E Paulo pede para ele ponderar. Se alguma coisa você tem dúvida, a palavra de Deus, o Espírito Santo está sobre ti, morando em ti, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. E aí Paulo faz isso com alegria, até estava preso e sofrendo com alegria, por quê? No versículo 10 do capítulo 2. Por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Isto é, Paulo não vivia para si. Paulo vivia de coração para os interesses de Deus e para os interesses dos outros. E o maior interesse de Paulo nos outros é que os outros viessem a crer em Cristo Jesus. Por isso que ele cuidava do seu testemunho, das suas palavras, das suas atitudes, para não causar tropeço, não causar dificuldade para que os outros conhecessem a Cristo. É óbvio que tem pessoas que não vão aceitar a Cristo, é óbvio que pessoas vão lutar contra o Evangelho. É óbvio, fica claro isso na palavra de Deus. Mas, fiel é esta palavra. Se morremos com Ele, também viveremos com Ele. Olha, nós batizados em Cristo, morremos com Ele. E participantes da vida eterna, porque o Espírito Santo testifica em nós que somos filhos de Deus, com Ele viveremos. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Sim, se nós mantivermos a nossa caminhada, não no sentido de que nós temos que manter e sustentar a nossa salvação. Não, a salvação nos foi alcançada em Cristo. Ele sustenta a salvação em nós. Ele nos permite. Amanhã de manhã, esses dias me perguntaram, como é que tu sabe que semana que vem tu vai ser crente? Eu sei por causa do Espírito Santo que habita em mim. Ele testifica em meu coração que sou filho de Deus. Ele me sustenta, Ele me guia. Ele começou uma boa obra em mim e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele não ia me chamar para a salvação para depois me rejeitar. Não, aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Não passa essa possibilidade em minha mente e em meu coração de viver uma vida sem Cristo, pois não seria mais vida, seria morte. Mas a vida que eu vivo na carne, vivo pela fé naquele que morreu por mim na cruz. Se o negarmos, aí está um ponto, ele por sua vez nos negará. Aquele que está em Cristo não nega Cristo. Porque se nega, nunca esteve no Senhor. E esse é um ponto bastante interessante. Se somos aí sim infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. E aqui nos remete à ceia. Veja, existem sofrimentos por causa do Evangelho. Os sofrimentos que você
talvez possa estar passando por erros que você mesmo cometeu, também te remetem à ceia. Porque na ceia, nós usamos no ministério, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante. Na ceia há um texto que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, homem e mulher a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Se erramos, Deus permanece fiel. Se nós não conseguimos fazer algumas coisas, Deus permanece fiel. E Ele não pode se negar, isto é, a ceia te convida a tu te examinar. Mas que tipo de exame? O exame conforme a palavra. Não o exame da pessoa contra a própria pessoa, e não o exame da pessoa contra outra pessoa. Não, a pessoa se examina de acordo com a palavra de Deus, de acordo com Cristo. É óbvio que sempre nós vamos achar falhas em nós, de acordo com a palavra e de acordo com Cristo, mas se somos infiéis, Ele permanece fiel. Qual é a fidelidade dEle? Ele nos perdoa os pecados porque nos ama. Ele nos chamou à salvação, nós somos filhos, e não somos mais tratados como pessoas que não conhecem a Deus. Ele nos trata como se fôssemos amigos, Ele nos trata como se fôssemos filhos e perdoa os nossos pecados. Por isso, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não com base em si, porque se você fizer um exame em ti mesmo, você corre 2 riscos gravíssimos para a tua fé. Primeiro, você pode olhar para os teus pecados e dizer assim: tranquilo, Deus me ama, isso aqui, Deus não vai levar nada disso em conta. Ou você pode olhar para si mesmo e se atirar no chão em depressão e não querer mais viver, porque eu não consigo, porque eu não sirvo para nada. Veja, a vida cristã, a fé, não é nas coisas que você consegue ou não consegue, é nas coisas em que Cristo já conseguiu para você. E nas coisas que você percebe que há falhas, você confia em Deus, porque Ele é fiel e poderoso, pela ação do Espírito Santo, para que você guarde um bom depósito, porque o Espírito habita em nós, Ele vai te fortalecer na graça. Isso é fundamental. Porque a ceia é um dos momentos mais belos da vida da igreja. Aonde homens e mulheres comprados com o sangue de Cristo participam da sua carne e do seu sangue. Isso é, participam de uma nova aliança. Essa aliança, veja, não foram os 11 discípulos que chegaram para Jesus, porque Judas está fora. Chegaram para Jesus e disseram: Senhor, nós fizemos aqui um acordo entre nós lavramos uma ata entre nós, e nós queremos fazer contigo uma aliança, em que tu vais ser o nosso Senhor e tu vais ser o nosso Salvador. Não foi isso que aconteceu. Foi Jesus Cristo quem convocou os seus discípulos, e Ele fez uma aliança com eles. A aliança veio de cima para baixo. E, portanto, a salvação também vem de cima para baixo. E o que sustenta a salvação também vem de cima para baixo. O Espírito Santo que veio de cima para baixo e habita em nós, fortalece a nossa fé, fortalece a nossa vida. Por isso que a ceia, você participa de Cristo e se fortalece nele. Não é mais uma questão do consigo e não consigo, posso ou não posso. É a questão de vivermos para o inteiro agrado de Deus. E ela limpa e nos purifica os pecados. Quanto mais buscarmos sermos fortalecidos na graça salvadora, quanto mais entendemos que nós somos chamados para um objetivo bem claro, que é glorificarmos a Cristo. E quanto mais nós entendermos que nesse chamado há sofrimento, mas esse sofrimento gera em nós perseverança e experiências com Deus que são inigualáveis a qualquer coisa nesse mundo. E quanto mais nós andamos com Deus, mais nós sabemos que a sua morte e a sua ressurreição são a nossa vida. E são tudo o que necessitamos para viver. Porque por maiores que sejam as dificuldades que possam nos cercar, a palavra de Deus não está algemada às nossas dificuldades. Mas é esta palavra quem quebra cadeias e rompe grilhões das trevas ao redor de nós.
É esta palavra quem limpa e purifica nossa mente e nosso coração. Limpa, purifica o nosso corpo e nossa alma. E se você continuar lendo 2 Timóteo no capítulo 2, você vai ver que somos vasos de barro, que o Espírito Santo atua para purificar. E quando nós passamos a cooperar com o Espírito, essa santificação nos faz fortalecidos na graça. E em paz com Deus, e prontos e aptos, idôneos, capacitados pelo Espírito Santo para as boas obras que Deus tem para nós. Que Deus te abençoe nessa manhã. Medite sobre essa palavra. Deus quer te conduzir em alegria e em paz. Deus quer fortalecer essa graça salvadora que já foi derramada sobre ti. Porque essa graça salvadora derramada em ti, ela te capacita a viver uma vida na posição de salvo em Cristo e na posição de que ninguém, nem o diabo, nem feitiçarias, nem mentiras, nem enganos, nem serpentes, nem escorpiões podem te tocar. Quero abençoar a tua vida e tua família nessa manhã. Vamos orar juntos. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Nós te agradecemos pela tua palavra e pela presença do teu Espírito que move o nosso coração. O que nós te pedimos é que tu fortaleça essa graça salvadora em cada um de nós. Que tu fortaleça a tua vida em nós. Que nesse final de semana de ceia, Senhor, haja alegria, mas também haja exame profundo da nossa vida e das nossas convicções em ti. Exame profundo, Senhor, também das nossas falhas, não para nos condenar, mas porque tu és fiel para perdoar e nos fortalecer na fé, para que vivamos uma vida cada vez mais para o inteiro agrado de Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua família, que haja saúde sobre a tua casa. Nós repreendemos as enfermidades e nós te abençoamos em nome de Jesus. Para que a graça e unção de Cristo sobre ti te dê paz no coração e força para vencer os desafios que se apresentam. Paz a todos. Continue acompanhando conosco nas nossas atividades online, nos nossos canais de comunicação. Você pode entrar em contato conosco também pelo WhatsApp, pedindo oração. Você pode assistir os cultos online que estão sendo transmitidos. E segunda-feira à noite, às 9 horas, tem mais um encontro aí, né? Mais uma conversa de fé, onde sempre tem os pastores do ministério conversando sobre algum assunto bem atual para a tua vida, para que você tenha uma reflexão cada vez mais bíblica e tenha uma vida alicerçada na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Paz a todos. Não me abalarei, não me moverei.
nossas batalhas. A Ti a honra, glória e louvor. Aleluia. Vamos dizer: Deus luta por nós. Deus luta por nós, afasta a escuridão, iluminando o reino que não se abalará. Em nome de Jesus, o inimigo cai. Por isso bradarei, bradarei. Deus luta por nós, afasta a escuridão, iluminando o reino que não se abalará. Em nome de Jesus, o inimigo cai. Por isso bradarei, bradarei. Deus luta por nós.